Vamos lá? Vamos continuando então com o nosso conteúdo? Então vamos aí para uma aula de revisão de conjuntos, tá? E aí a gente, bem rapidamente, vamos aí estar definindo que os conjuntos, é determinado pela essa letra N com uma perninha do lado, tá? Então conjunto dos números naturais é o primeiro conjunto. Esse conjunto dos números naturais, ele é o primeiro conjunto que surgiu, tá? Então, nós vemos aí o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente, tá? Depois veio a ideia de não existência, então depois foi colocado o zero, tá bom? Então, bem lá nos primórdios, a gente tem aí o primeiro conjunto aí que representa, né, os números naturais. Então, tá aqui representado pela letra N, tá? 0, 1, 2, 3, 4, tá bom? E assim sucessivamente. E temos um subconjunto, que tem o N asterisco. O que isso significa? Significa que o zero não entra nesse conjunto, ele foi excluído. Tranquilo? Então, não entra negativo, decimal, nada. No conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? 10 e assim sucessivamente. E N asterisco representa que o zero foi excluído do conjunto, ok? Vamos aqui com alguns exemplos, Olha aqui que é bem tranquilo o que nós vamos estar vendo agora, Então, juntamente com o conjunto, eu procuro estar relembrando algumas operações matemáticas disso, tá? Então, vamos lá. O A, enumerar os elementos escrevendo os conjuntos. Vamos ler juntos, Por isso que é importante os símbolos lógicos, tá? X, tal que X pertence ao conjunto dos números naturais e, olha aqui, a gente parte do meio quando tem dois sinais, tá? E X é maior ou igual a 7 e menor do que 9, ok? Ou a gente pode também falar que x pertence ao conjunto dos números naturais, tal que x é maior ou igual a 7 e menor do que 11, tá? Então, vamos lá para a resolução. Quais são os elementos do conjunto dos números naturais? Maior ou igual a 7, quer dizer que o 7 entra. E menor do que 11, quer dizer que o 11 não entra. 7, 8, 9 e 10. Acabou. É só isso daqui, Fácil, né? Vamos para o B? O B é um pouquinho mais elaborado. Vamos ler, x tal que x é igual a 2n ao cubo menos 1. E n é maior ou igual a 1 e menor do que 5. E n pertence ao conjunto dos números naturais, ok? Essa expressão também pode ser escrita da seguinte forma. X pertence ao conjunto dos números naturais, tal que x é igual a 2n ao cubo menos 1. E n é maior ou igual a 1 e menor que 5, e n pertence ao conjunto dos números naturais. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar quais são os valores, certo, que n pode assumir. Então, vamos lá. N vai ser maior ou igual a 1 e menor do que 5. Então, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, porque é menor do que 5. E no lugar do n na minha expressão, eu vou colocar os respectivos valores, para que eu ache os valores de x, tá? Então, vamos lá. 2n ao cubo menos 1. Vou substituir onde tem n por 1. Então, 1 ao cubo vezes 2, 2. Menos 1, 1. 2 ao cubo, 8. Vezes 2, 16. Menos 1, 15. 3 ao cubo, 27. Vezes 2, 54. Menos 1, 53. 4 ao cubo, 4 vezes 4. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 2, 128 menos 1, 127. Então, quais são os valores que x pode assumir? 1, 15, 53 e 127. Fácil, né? Vamos lá para uma outra expressão. Olha aqui que interessante, para a gente relembrar. Então, eu quero os valores de y. Y é igual a ao cubo mais 3b, dividido por a menos b ao quadrado. Nossa, calma, gente. Olha aqui, quanto que vale o A? 5. Quanto que vale o B? 1. Então, no lugar do A, o que eu tenho que colocar? 5. E no lugar do B, o que eu tenho que colocar? 1. Então, 5
ao cubo, mais 3 vezes 1, 5 menos 1 ao quadrado, tá? Quanto que é 5 ao cubo? 125. E 3 vezes 1? 3. E 5 menos 1, 4, elevado ao quadrado. Então, 125 mais 3, 128. E quanto que é 4 ao quadrado? 16. Lembrando que esse tracinho de fração significa divisão. 128 por 16 vai dar 8. Fácil, né? Bem tranquilo. Então, vamos para um outro exemplo com resultado em números naturais, né? Determinar 3 números naturais e consecutivos cuja soma é 33, ok? Bem fácil esse também, ó. Vamos verificar ou primeiro definir os números, tá? Então, vou até colocar aqui novamente do lado para ficar mais fácil, ó. Vamos lá. O primeiro número é x. O segundo número, como é consecutivo, um depois do outro e é natural, é x mais 1. E o terceiro número, x mais 2. Então, esses são os 3 números. Então, o que eu tenho que fazer? Descobrir quais são esses 3 números. Eu vou somá-los e tem que dar 33. Então, x mais 1 mais x mais 2 igual a 33. Quanto x tem? 3. Então, deu 3x. E aqui, 33. O 1 passa para lá subtraindo, o 2 passa para lá subtraindo, né? Então, 33 menos 3, 30. Passa o 3 dividindo. Quanto que é 30 dividido por 3? 10. Encontrei o meu valor, que é 10. Então, o primeiro, que é 10. E o segundo, 10 mais 1, 11. E o terceiro, 10 mais 2, 12. Então, quais são os 3 números naturais consecutivos cuja soma é 33, 10, 11 e 12? Vamos estar copiando esses exemplos no caderno, tá? E na próxima aula eu posto mais alguns exercícios nesse sentido para vocês praticarem, tudo bem?